porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu espero que todos estejam bem para mais um dia de estudo. É um dia muito interessante, recebi, né? E a gente viu a bênção que foi o último estudo do domingo. Hoje nós vamos ter uma sessão que nós vamos chamar Revisando e Ajustando, antes de falarmos do capítulo 10, né, e 11. Nós vamos revisar algumas coisas, porque como o Apocalipse é um livro muito extenso e cheio de detalhes, a gente precisa sempre estar trazendo essa percepção da revisão e ajustar algumas coisas que nós vamos ter que ajustar hoje aqui, tá bom? Antes, porém, eu quero dizer que a gente talvez dê tempo até de pincelar alguma coisa hoje do capítulo 10 e 11, né? Mas a prioridade agora vai ser a gente ajustar tudo isso aqui para ver como é que nós vamos ficar, né, em relação ao Apocalipse. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Eu queria que você baixasse sua cabeça, pedisse ao Espírito Santo, né, para abrir o teu entendimento, para me dar graça, para que a graça de Deus reine sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor use as nossas vidas, ó Pai, a minha vida, ó Deus, de uma maneira graciosa neste dia, Senhor, nesta noite. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha fluir a tua palavra na vida de cada irmão, de cada pessoa que esteja nos ouvindo agora. Fala conosco, Pai Santo. Nós precisamos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Dirige a minha vida. Usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Pois bem, eu queria que você, o seu slide já está aí, revisando, ajustando. Vamos passar introdução. Vamos fazer uma rápida revisão, certo, do que já foi ministrado e ajustar alguns pontos, né, para que fique bem claro. Essa lição de hoje é importantíssima, porque
vai trazer o norteamento para o meio para o fim do livro de Apocalipse. O que é que a gente já viu, né, até hoje? Eu vou fazer uma rápida, né, passagem. A era das igrejas, capítulo 1 a 3, né, não sei se vocês estão lembrados. Nós falamos sobre Éfeso, falamos sobre Esmirna, falamos sobre Pérgamo, né, falamos sobre Tiatira, falamos sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Você viu aí que Esmirna e Filadélfia tem um pontinho aí amarelo, né? Por quê? Porque elas foram as únicas igrejas ali do Apocalipse que não teve absolutamente nada contra ela. Uma outra coisa também, em Laodiceia e Filadélfia, eles não têm uma data específica. Por quê? Porque Filadélfia e Laodiceia é como se fosse o nosso tempo. Filadélfia como uma igreja fiel e Laodiceia como uma igreja titubeante, uma igreja morna, é chamada do povo do juízo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente deixou sem data. Outra coisa, essas datas, né, atenção, não são exatas. Isso aqui é uma questão de uma percepção das pessoas que geralmente usam, né, para que a gente tenha um norteamento, mas isso não são datas de eras, né? As igrejas existiram na época lá de João, no ano 20, lá pelo ano 27, ou alguma coisa dessa forma, mas eu quero deixar isso claro, né, que isso aqui não são datas, né, assim que, olha, Sardes, não, isso aqui é que muitos estudiosos dizem assim, olha, essa igreja de Sardes foi do ano 1798 até hoje, né? Então, assim, isso é uma coisa que nos chama a atenção e deixa a gente bem tranquilo. Então, não se prenda a datas. O que a gente quer falar a você aqui é que Filadélfia e Laodiceia, né, uma está nos nossos dias, uma representando Filadélfia, a igreja fiel, e Laodiceia, né, a igreja que é morna, que anda aí titubeando com as coisas dessa vida. Então vamos lá, o que já vimos também, né? Nós vimos o período das 7 igrejas, capítulo 1 a 3, nós vimos a visão do trono de Deus, capítulo 4, nós vimos o livro selado dos 7 selos, né? Capítulo 5, quando Jesus se torna digno de abrir o livro. Nós vimos também a abertura dos 6 selos, os selos dos 144 mil, capítulo 7, abertura do 7º selo e as 4 trombetas, né, as primeiras 4 trombetas, capítulo 8, e as 3 últimas, capítulo 9. Essa é a visão daquilo que a gente já estudou, né, a gente já viu. Você precisa, né, ter, a gente falou, né, do período da igreja, da visão do trono, daquilo que é muito importante, né? Quando João sai no capítulo 4, ele é levado a ver o trono. Depois, o capítulo 5, a questão do livro que estava na mão de Deus e não se achou nenhum digno. Aí foi a questão de Jesus, né? Ele se torna digno. A abertura dos selos com os cavaleiros. Depois, o selo dos 144 mil, que a gente sabe muito bem quem são: os judeus que não aceitaram a Cristo, né, a nação judaica. Então eles ficaram de fora, mas Deus, pela questão da aliança que teve, selaram a eles. Depois a abertura do 7º selo, que foram as 4 trombetas, e depois as 3 últimas trombetas. Pastor, e aí, e agora? Eu sei que há um frisson sobre a questão do arrebatamento, né? Alguns me perguntaram, e esse arrebatamento foi antes ou foi depois? Como foi? Foi agora? Então nós vamos fazer o seguinte hoje. Nós vamos fazer uma cronologia desse arrebatamento e vamos mergulhar um pouquinho antes de passar para o capítulo 10 e 11. Nós vamos mergulhar um pouco no arrebatamento e cravar aquilo que a gente entende que é real, né? Aquilo que a gente entende que é correto, que nós cremos. Quero deixar claro aqui que há várias linhas, né, e nós vamos estudar isso aqui hoje, mas deixe bem claro, nós vamos hoje fechar isso para poder passar pelo capítulo 10 e capítulo 11. Então, põe a sua Bíblia aberta,
né? Preste atenção aos slides, não tenha pressa, eu vou fazer a coisa bem pausada para poder a gente entender todos os detalhes, porque nós precisamos agora passar para frente. E eu não vou passar do capítulo, não vou estudar o capítulo 10 e 11 em diante, se a gente não sair desse gargalo aí que chama arrebatamento, tá bom? Então vamos lá. Para estudar o arrebatamento, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, né, 15 a 17. É o texto básico, né, que nós vamos ler. Tem outro texto também que nós vamos ler aqui, para que a gente tenha entendimento. Então, eu deixei aí. Diz o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse é um versículo, deixe sua Bíblia aberta, esse são os versículos básicos. Tem também 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que eu lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformado. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Irmãos, aqui vai sair agora, né? Nós vamos estudar e ver aonde é que se encaixa, no nosso ver, o arrebatamento da igreja. Eu sei que muitos irmãos já ficaram, né, domingo, meu Deus, mas será que eu vou passar por isso? Meu Deus, e como é que vai ser? Não, olha, a preocupação não é se vai passar ou não, é você estar preparado, né? Eu quero deixar isso claro aqui. Não é a preocupação, se tiver de passar, vai passar. Eu quero dizer que isso aqui é só uma linha, né, de entendimento, uma linha teológica, né, uma linha de estudiosos, né, nem teológica de estudiosos, uma interpretação. Mas o que a igreja e você devemos estar é preparados para a vinda de Jesus. Pode ser agora, pode ser antes da tribulação, pode ser na tribulação, depois da tribulação. A igreja tem que estar preparada para isso, né? Essa é a ideia. Mas vamos lá. A primeira coisa, né, que a gente precisa tirar desses versículos que nós lemos, tanto de Tessalonicenses como 1 Coríntios. Primeira, Jesus descerá nos céus e o encontro se dará nos ares. Opa! Isso é importante. Jesus descerá nos céus, né? E o encontro se dará nos ares. O próprio Senhor descerá do céu, o texto lá de 1 Tessalonicenses. O Senhor descerá, o encontro vai ser nos ares. Nós iremos encontrar o Senhor nos ares. Uma outra coisa, os mortos vão ressuscitar primeiro. Então vamos supor não, Jesus volta, estará nas nuvens. O que vai acontecer nesse processo? Os mortos que aceitaram a Jesus ressuscitarão primeiro. Nós estamos falando de arrebatamento e não da segunda vinda. São duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. O arrebatamento, a gente vai ver que são coisas totalmente diferentes. Então, os mortos ressuscitarão, aqueles que aceitaram Jesus, que já morreram, eles vão ressuscitar primeiro, né? E depois dele nós seremos arrebatados, seremos transformados e arrebatados. Uma outra coisa, aí, terceiro ponto, seremos arrebatados no piscar de olhos. Irmãos, imagine que todo esse processo, olha o que diz aí em Coríntios 15:52, no momento, num abrir e fechar de olho, no piscar de olho. Imagine que o arrebatamento vai ser assim, pum, acabou. E vai acontecer tudo isso. Os mortos ressuscitam primeiro, nós seremos transformados e arrebatados. Né? Nós seremos arrebatados e transformados já em nova criatura, em corpo glorificado. Imagine que glória, ninguém vai perceber. Vai ser algo que o mundo vai se assustar. Imagine, pisca o olho aí. Já fui.
Olha que coisa tremenda. Não pense você que vai ser estilo câmara lenta, todo mundo voando. Não, irmãos, é um abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz isso, não vai ser negócio de todo mundo vai ver a gente voando e dando adeus. Olha, tchau, viu? Eu estou indo. Não existirá isso. Não existirá isso. É algo glorioso. Num abrir e piscar de olhos, vai ser algo que vai ser tremendo para a gente e assustador para quem fica. Porque as pessoas irão sumir, né? Desaparecer no piscar. E nesse sumir, desaparecer, tudo isso vai acontecer. Ó, no piscar de olhos, os mortos vão ressuscitar. Nesse piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Olha que coisa tremenda. Arrebatado é igual a arrancado, raptados. Tem uns que diz sugados, puxado, já foi. Atos 8:39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou quem? Filipe, repentinamente. Olha que coisa, ele nem percebeu, quando ele abriu o olho já estava em outro lugar. A palavra arrebatado quer dizer, o eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Então, preste bem atenção, irmãos, nós estamos entendendo o que vai ser o arrebatamento. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse processo que nós estamos estudando é que o encontro se dará não na terra, mas nos ares. Arrebatamento é diferente de segunda vinda, né? Esse evento do arrebatamento é totalmente diferente. Se dará nos ares. Uma outra coisa, né? Os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar, né? Antes de eu ser arrebatado, eles ressuscitarão primeiro e todos nós seremos levados, né, ao arrebatamento. Isso é importantíssimo, né? E vai ser no piscar de olhos. Não vai ter, irmãos, nenhum tipo de percepção. Vamos mudar aí o arrebatamento será para os crentes e será imperceptível. Aqui já começa. O arrebatamento não é para ímpio. O arrebatamento é para crente. O arrebatamento não é para a pessoa que está na igreja vivendo na prática pecaminosa. O arrebatamento é para quem vive e luta contra o pecado, que está desesperada. Não é a pessoa que é ser perfeita, mas é a pessoa ter o compromisso com Deus. O arrebatamento são para essas pessoas. Por isso a Bíblia diz que naquele dia teremos grandes surpresas. Nós teremos grande surpresa naquele grande dia, porque muita gente que parecia ser vai ficar. Devido à prática pecaminosa, a segredo com Satanás, a vida errada. Então, o arrebatamento é para crente. É para crente. O crente que está lutando, olhe bem, não é perfeição. É o crente que é quebrantado, é o crente que está lutando contra o pecado, é o crente que não vive na prática do pecado. Então, essa é a visão, é só para crente. Pastor, mas meu amigo é gente boa. Olha, meu filho, não. Se não aceitou Jesus, não pode ser apto ao arrebatamento. Se não tem Cristo no seu coração, se não se rendeu ao Senhor, não é apto. Ah, mas fulano está na igreja, ele diz que aceitou Jesus, mas está vivendo em prática adultério. Também não, irmãos. Né? Também não. É você viver ligado à videira, na prática do Senhor, viver confiando em Deus, lutando contra o pecado. Outra coisa, imperceptível. Ninguém vai perceber que você foi arrebatado. Quando vê, vai lhe procurar, não vai lhe achar. Olha que coisa interessante. Você pode estar no quarto falando com alguém, daqui a pouco parou de falar. E fulano, cadê você? Fernanda, cadê você? Damião, cadê você? E ninguém procura, né? Procurando Damião e Fernanda e tal. Já foi. Oh, mas ele estava aqui. Já foi. Irmãos, todo esse processo, que coisa gloriosa. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Não haverá nem como você dar a Deus. A arca vai fechar, ninguém vai saber. O povo subiu. O povo subiu.
Cadê o crente? Cadê os crentes que foram embora? Imagine, irmãos, o drama no mundo. Se agora a gente está vivendo um drama pelo coronavírus, imagine o drama de milhões e milhões de pessoas sumiram do mundo. Milhões e milhões de pessoas sumiram. Imagine, irmãos, o que é que não vai acontecer nesse mundo? Pessoas chorando pelos seus entes queridos, pessoas desesperadas com a mão na cabeça, que andaram na igreja o tempo todo, filhos de crente, que caminharam na igreja, mas decidiram viver uma vida errada mesmo na igreja, ficaram. Você já imaginou, irmãos? Pare um pouco e pense a destruição, a agonia que não vai ser, aviões caindo, trens batendo, metrô desgovernado, carros desgovernados. Será uma catástrofe. Será uma catástrofe. E ninguém vai poder perceber nada. Sumiu. O povo sumiu. Você já imaginou? Que coisa tremenda não vai ser esse arrebatamento, e nós estaremos com o Senhor nos ares, nós estaremos com o Senhor para sempre, sem lágrimas, não haverá, irmãos, mais esse corpo terrível, que carrega tanta coisa ruim, acabou, mas vamos lá, o arrebatamento é a forma de livrar os crentes da grande tribulação. Irmãos, ponha e escreva na sua Bíblia. Nós que somos pré-tribulacionistas, não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da tribulação. Né? A igreja será arrebatada antes. Não haverá. Não tem como. Né? E nós vamos estudar isso hoje aqui. A segunda vinda, né? Deus vai julgar a humanidade. Olha, enquanto no arrebatamento Deus leva a igreja e o curso de Apocalipse continua, na segunda vinda, sabe o que é que Jesus volta com a igreja? Sabe para quê? Julgar a humanidade. Nós vamos voltar a essa terra, glória a Deus, sabe para quê, irmãos? Vamos viver aqui no reino de Jesus por 1000 anos. A igreja vai governar, os princípios de Deus vão prevalecer sobre os reinos desta terra por 1000 anos. Nós vamos estudar sobre o milênio. Não tem como a gente não ter essa percepção. Então, outra coisa que acontece na segunda vinda, que é diferente do arrebatamento, todo olho vai ver Jesus. Todo olho verá. Será perceptível. Enquanto o arrebatamento é imperceptível, na segunda vinda será perceptível. Todo olho verá. Então, a diferença do arrebatamento: o arrebatamento é imperceptível, o arrebatamento é a levada da igreja, né, para se encontrar com Jesus nos ares. No arrebatamento, Jesus não vem à terra, ele fica nas nuvens. E olha que coisa interessante. As pessoas não vão ver. Vai ser imperceptível. A segunda vinda é totalmente contrário. Jesus vem a essa terra, né? Jesus vai julgar a humanidade e todo olho verá Jesus. Todo olho verá Jesus. Olha o que diz aí Mateus 24, 27. Veja bem o que fala Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não confunda arrebatamento com a vinda do Filho. O arrebatamento é para a igreja. A vinda do Filho do Homem é para os judeus e toda a humanidade que fica aí, né? Para a grande tribulação. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Os crentes que andarem na presença de Deus, é por isso que a Bíblia manda que devemos encher as nossas lâmpadas. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve vigiar e orar, porque a gente não sabe o dia nem a hora. O crente tem que viver em alerta. Em alerta. Vamos lá para o quarto ponto das nossas considerações sobre o arrebatamento ainda. Diz o seguinte, que os nossos corpos serão transformados. Não é isso que tem aí? Transformados. 1 Coríntios 15, 50 a 55 diz: Irmãos,
eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, essa carne aqui não vai poder herdar, não vai ser essa carne que nós vamos ter. Irmãos, vai ser uma mudança tremenda. Olha, aquela enxaqueca que você tinha, acabou. O problema de coluna que você tinha, acabou. Você já imaginou, irmãos? Você já imaginou, né? Aquele problema de coluna que Ricardo de Tana tem, acabou, Ricardo. Você vai receber uma nova coluna de não aguentar se levantar, coitado. Estou brincando, viu? Já pensou, Ricardo? Mas é verdade. Você já imaginou que você e eu teremos um corpo transformado? Irmãos, eu estou falando de coisas físicas, mas imagine, irmãos, a gente não tem como mensurar. A mente humana pode ficar divagando. Como vai ser isso? Eu não tenho como lhe dizer. Uma coisa eu sei, que a Bíblia diz que esse corpo não será mais o mesmo. Ele não vai desejar mais o pecado. Ele não vai desejar, não vai ter mais luta entre carne e espírito. É um corpo totalmente espiritual, irmãos. Que coisa gloriosa. A morte não terá mais domínio sobre o nosso corpo. O câncer, né? A AIDS não terá mais domínio sobre esse corpo glorificado. Vai ficar tudo aí. O corpo que Deus vai nos dar é algo poderoso. Ele não vai perecer. Ele diz o versículo 51, eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olhe bem, irmãos, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Irmãos, esse corpo não estará mais sujeito à morte. Ele foi transformado. O corpo transformado não tem mais morte. A gente vai poder dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Acabou. Não tem mais câncer. Não tem mais nenhuma doença que possa lhe derrubar. Você vai gritar e declarar, onde está, ó morte, a tua vitória? Não tem mais vitória. É um corpo glorificado, sabe por quê? Jesus venceu uma morte e quando ele ressuscitou, veio com esse corpo glorificado. Que glória, irmãos, que bênção, que maravilha para todos nós. Deu para entender até aí? Olha bem, eu estou comendo pelas beiradas para a gente chegar onde vocês querem. O próximo ponto, quando acontecerá o arrebatamento? Eita! Aí agora é uma pergunta, né, boa. Quando acontecerá? Mas antes disso, eu não vou dizer datas, hein, irmão? Pelo amor de Deus, que teve uma que disse que Jesus ia voltar dia 8 agora. Está sofrendo nas redes sociais. Mas olhe bem, a maioria dos estudiosos concordam com o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? Né? Vem antes a grande tribulação, olha, vem antes do milênio, a igreja vai ser arrebatada antes do milênio. A maioria das pessoas, né, eles concordam com isso, né, que o pré-milenismo, né, assim, que vem toda essa percepção, vem antes, né, aquilo que vem antes do milênio. Então a igreja, ela vai ser arrebatada antes do milênio. Nós cremos assim. As diferenças estão nas visões. Preste atenção. Como nós cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação, nós somos o quê? Pré-tribulacionista. Pastor, e quem é pós? E quem é? Irmãos, são linhas.
né? Assim, isso não vai nos separar se o irmão disser, não, mas eu creio que a gente vai ser salvo no meio da tribulação, que a gente vai ser salvo no final da tribulação, que a gente vai ser salvo depois do milênio. Irmãos, isso nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, né? É uma questão de uma linha e que nós vamos seguir essa linha. Eu creio piamente, junto com muitos e muitos e muitos pastores, que a igreja não passará pela grande tribulação. Então tem as diferentes divisões. Pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, lá de Daniel. Mid-tribulacionista, a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Tem pessoas que dizem assim, olha, nós vamos ficar os 3 anos e meio aqui numa boa com o anticristo, e depois, quando o pau começar a comer aí, a gente vai embora, né? E tem pessoas que são pós-tribulacionistas. A igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Então, aonde a gente se situa nisso tudo? Nós vamos nos situar, como tem aí no slide, adotaremos a visão do pré-tribulacionismo. Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Amém? Pastor, mas tem um irmão da igreja tal que diz que ele vai ser mid-tribulacionista, né? Vai ser arrebatado depois dos 3 primeiros anos e meio do anticristo. Amém, irmão? Se ele crê assim, e se ele estiver certo, a gente vai ficar com ele. Se nós estivermos certos, ele vai com a gente. Ele não vai deixar de ficar ou não, porque crê diferente. São linhas de pensamento, são linhas de interpretação. A gente precisa ter maturidade para poder conviver com isso. Amém? Está dando para entender até aí? Deu um ok, né? Porque a gente precisa ouvir direitinho tudo isso. Então, adotaremos a visão do pré-tribulacionismo. Porque o propósito da grande tribulação, sabe qual é? É a redenção de Israel e a condenação dos incrédulos. O propósito da grande tribulação não tem nada a ver com a igreja. O propósito a igreja vai cumprir o seu papel, vai entregar o seu serviço, né? A igreja está cumprindo aos trancos e barrancos, alguns como Laodiceia, mas tem uma igreja de Filadélfia fiel, mesmo passando luta, não tem negado o nome do Senhor. A igreja está cumprindo o seu papel, a igreja está caminhando em meio às perseguições, à tribulação, como Jesus. No mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo. Nós passamos por luta, irmão, nós passamos por tribulação, por dificuldades. E o tempo está chegando da gente ser arrebatado. Então, esse é qual é o propósito, pastor, então, da grande tribulação? É fazer com que haja a redenção de Israel. Israel precisa reconhecer Jesus como Messias. Eles não reconheceram até hoje. E a condenação daqueles que realmente não vão querer nada. Porque tem pessoas que vão passar por tudo que a gente vai ver e não vão querer nada. Até aí tudo bem? Vamos lá, passar para o próximo slide. A igreja não passará pela grande tribulação. Você pode dizer isso comigo? Eu não passarei pela grande tribulação. Diga ao irmão que está do seu lado, olha, irmão, você não passará pela grande tribulação, em nome de Jesus. Irmãos, a igreja fiel não vai passar pela grande tribulação. Quem deve ter, irmãos, preocupação, é por isso que a igreja está aqui dizendo, prepara-te. Tem uma música que os meninos cantam, né? Igreja se prepara porque o Senhor está voltando. Igreja se prepare exatamente, encha as suas lâmpadas, prepare o seu coração. Irmãos, não vai ter como você segurar nem na mão de sua mãe, minha filha. Não vai ter como você dizer, me deixa aqui, porque vai ser num piscar de olhos. Você vai procurar sua mãe e não vai achar. Vai ser dia de desespero, de lágrimas, de luto. De pessoas caminhando pela rua chorando, atrás de pai, de mãe, de filhos, de mulher, de maridos. As pessoas procurando a igreja vazia. Você já imaginou? Que cenário terrível. E você querendo uma outra chance e não tem mais chance, a igreja já foi.
A igreja já foi, irmãos, é algo que nós precisamos ter nos nossos dias. Muito cuidado, prepara-te porque o Senhor está voltando, prepara-te porque o Senhor está voltando. Meus irmãos queridos, nós queremos também nesse momento, né, trazer um outro questionamento muito grande com o que as pessoas fazem. Mas onde acontece o arrebatamento em Apocalipse? Não é isso que todo mundo está querendo saber? Eu também queria. Eu quero dizer que eu também estava nessa luta desse parto, aonde eu iria seguir. Mas para alguns estudiosos, o arrebatamento acontece no capítulo 4, para outros no capítulo 7, para outros lá no final, capítulo 20, né? Então, há várias vertentes de entendimento dessa área. Irmãos, isso também não tem nada a ver. Ah, pastor, ele ficou porque ele creu que era capítulo 4, ele ficou, não foi para o arrebatamento porque ele creu que era capítulo 7, ah, ele ficou aqui na terra porque creu que era capítulo 20, nada disso, irmãos. Nada disso. Isso são interpretações. Tem muita gente, e eu creio nisso, muitos irmãos, amados, queridos, que são pós-milenistas, né? Que acha que a igreja vai passar pela tribulação, mas não deixou de ser menos santo, não. São homens de Deus, mulheres de Deus que creem nisso. Assim como você e eu, que somos homens e mulheres de Deus, cremos que vai ser antes. Isso não nos separa. A gente precisa parar dessas bobagens. Ah, você é o quê? Ah, eu sou pré... Não, então não ande comigo. Não existe isso. A igreja precisa estar preparada para qualquer coisa, para qualquer tempo, né? Para qualquer momento. Mas temos que ter maturidade e temos que ter a nossa linha, a nossa identidade. Então, essa é a realidade. Mas aonde acontece o arrebatamento em Apocalipse? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que não quer calar e que alguns irmãos não conseguem entender, que a gente não consegue também perceber Apocalipse se a gente não responder isso e não tiver uma linha e uma direção sobre isso. Pananana. Vamos lá. Vamos entender agora um pouquinho dentro da linha pré-tribulacionista. Apocalipse 4. Exatamente isso. Irmãos, eu li, reli, estudei, vim, voltei, caminhei, lutei. Eu quero entender. Não tem como ser, né, algo antes de tudo. Eu vou lhe explicar. Vamos aqui que a gente vai entendendo e a gente vai conversar. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, duas coisas nos chamam a atenção. Estava uma porta aberta no céu e uma expressão: suba para cá e lhe mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Depois disso, dá um clique aí, Lipe. A partir do capítulo 4, deu aí? A partir do capítulo 4 até o final do livro de Apocalipse, você não ouve falar da igreja. Me mostra onde é que tem o nome igreja. Você ouve do capítulo 1 ao 3 falando da igreja. Quando João tem essa experiência e ele sobe, irmãos, e leia comigo, por favor. Olha bem, depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois devem acontecer. Versículo 2: e logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre esse trono. Irmãos, preste atenção. É como se no capítulo 1 ao 3 Deus tratasse a igreja, trabalhasse a igreja. João agora, né, representando tudo isso, ele sobe e ele não vê
A partir do capítulo 4 até o final, não ouve falar mais de igreja, ouve falar de remidos que estão na presença de Deus. Aleluia. E é engraçado isso, porque você poderia ter ouvido assim, olha, a igreja está aqui. Não, ouve falar de remidos. A igreja já foi. A igreja aqui já subiu. O que nós vamos ver a partir de agora é a realidade de quem ficou. É triste a gente falar isso, mas não tem outra. Você não vê aqui a igreja que estava. Não, é a realidade de quem ficou. Me mostre em Apocalipse, em algum lugar de Apocalipse, o lugar aqui onde diz que a igreja estava aqui e que a igreja fez isso. E que não, a realidade aqui é de quem ficou. Judeus e crentes que andaram de forma errada e não foram arrebatados, foram salvos, né, se aceitarem e mudarem de vida, entregando as suas próprias vidas diante do anticristo. Está explicado, a nossa linha é essa. Pastor, mas tem um irmão que disse que é o capítulo 7, no ressoar da trombeta. Vamos chegar lá, mas não, irmãos. A linha que eu entendi que seja mais pautada, que chega nessa percepção, porque a partir daqui você não ouve falar de igreja mais. Me mostre onde é que tem falando de igreja, que a igreja estava aberta, que a igreja passou luta. Não, a igreja some. Né? A era da igreja acaba no capítulo 4. A partir do capítulo 4, irmãos, é o final do livro de Apocalipse, e até o final do livro de Apocalipse não se fala em igreja. Não se fala em nenhum tipo de situação, de pastor, de líder, nada acabou. Agora, do primeiro ao terceiro fala, no quarto diz sobe. E veja o que vai acontecer. A igreja vai estar, nós vamos estar lá de cima. Assim como João diante do trono. Nós vamos estar lá de cima, irmãos, observando o que vai acontecendo, todo esse processo glorioso de Deus sobre a vida da humanidade. Até aí, tudo bem? Qualquer coisa vai falando aí, nós vamos conversando, nós vamos caminhando dentro desse processo. Então, preste atenção, vou ler de novo, hein? Capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como voz de trombeta, ouvira falar comigo, e disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aleluia, amém. E aí a gente sabe a história do capítulo 4, da aparência que nós estudamos. Vamos para frente. A outra pergunta é, por que, pastor, não passaremos pela grande tribulação? Né? Por que não passaremos? Irmãos, nós entendemos, abra aí, não, vai estar aí no seu slide, né? Apocalipse 3:10 diz assim, falando para a igreja de Filadélfia, né? Apocalipse 3:10, igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja que andou na presença de Deus, diz assim, visto que você guardou a minha palavra, olhe bem, guarde isso no seu coração, a igreja precisa guardar a palavra. O que é guardar a palavra? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar e lutar contra o pecado. Irmãos, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de crentes que não vai se amoldar a este mundo. Lutar para mudar a natureza, lutar para mudar os hábitos. Visto que guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Deus guardou de quê? Guardou de quê? Desculpe. Deus guardou de quê? Da hora. Presta atenção. Da hora e não na hora. Presta atenção. Deus guardou da hora da provação que há de vir sobre o mundo e não na hora. Pastor, que diferença é essa? E eu vi uma explicação muito interessante. Imagine que você
os discípulos estavam no barco e veio a tempestade. Deus guardou na tempestade. Eles estavam no barco com Jesus e quando veio a tempestade, Deus livrou na tempestade, livrou eles na tempestade. Mas olha como é diferente. Eles estão no barco e está vendo a tempestade, Deus livra da tempestade, tira antes da tempestade chegar. Eu estou livrando vocês da tempestade. Se fosse para a gente passar pela tribulação, ele diria, guardarei você na hora da provação, da luta. Mas ele disse, eu guardarei da hora. O que é isso? Eu vou tirar antes. Você vai sair antes, né, do problema. A igreja vai sair antes da situação. Então, não confunda, né? Deus guarda da hora da tribulação e não na hora da tribulação. É diferente, né? Então, quando você quiser lembrar, lembre dessa questão dos discípulos no mar, no barco com Jesus. Quando veio a tempestade, Deus guardou na tempestade. No meio da tempestade, Deus guardou eles, livrou eles. Agora, se viesse a tempestade, eles estão vendo lá a chuva caindo e o barquinho está aqui. Jesus vai guardar da tempestade, ele tira antes, para poder a tempestade não acontecer. O que vai acontecer comigo e com você, e com a igreja fiel do Senhor, sabe o que é? É que Deus não vai permitir que a gente passe pela tribulação. Ele vai livrar da hora da tribulação. Amém? Glória a Deus até aí. Vamos seguindo. Um exemplo clássico disso, né? Deus não permitiu que Ló fosse destruído. Olhe bem, Deus livrou Ló da destruição. E Deus não livrou Ló na destruição. Olha o que acontece. 2 Pedro 2, né? 4 a 9. Vamos ler esses versículos com calma. Abra aí, veja, toma uma águazinha, se estire, porque o negócio está ficando bom. Depois, né, 2 Pedro 2, 4 a 9. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo, do que trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que aconteceria aos, preste atenção, tornando exemplo do que aconteceria aos ímpios. Não é aos crentes. Mas, olha que como a Bíblia é linda, irmãos. Por que eu não vou passar, nem eu nem você vamos passar pela grande tribulação? Olhe como a Bíblia é linda. Esse exemplo de Sodoma e Gomorra é o que vai acontecer com os ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com um procedimento libertino, dos que não tinham princípios morais. Quem passará pela grande tribulação, segundo o texto de 2 Pedro 2, 4 a 9. Aí vem. Quem passará, né, pela grande tribulação? Quem é que vai passar, pastor? Os anjos que estavam ali, segundo o texto, os anjos, eles vão ter que passar por essa tribulação. Ele não poupou os anjos que pecaram, né? Mas os lançou no inferno. Preste atenção, aqueles que se rebelaram contra Deus, caíram também. Então, esses não foram, eu estou falando aqui agora segundo o texto que nós lemos, né? Ele não poupou os anjos, ele não poupou o mundo antigo, né? Com suas ideologias, com tudo que tinha. Na época de Noé, caiu tudo por terra, não é verdade? E ele não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra com toda a sua libertinagem. Então, irmãos, quem passará pela grande tribulação, né? São aquelas pessoas que vão ficar depois do arrebatamento, que vivem em piedade, que se rebelam. Então, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, os anjos, rebeldia.
Eles se rebelaram contra Deus, foram na conversa de Lúcifer, e 1/3 dos anjos caíram, e Deus não poupou a eles. Deus também não poupou o mundo antigo de Noé, né, que andavam bebendo, fazendo todo tipo de farra, achando que não é nada disso, não é bem assim, não é assim que a gente vê as pessoas falando, não é nada. Agora estão começando a abrir os olhos e dizer, ai rapaz, o negócio está pegando, e que bicho é esse aí, que vírus é esse, que está todo mundo dentro de casa, ninguém se entende. Sabe por quê? Os dias estão chegando. Tem uns que vivem, né, como Sodoma e Gomorra, na prostituição, na fornicação, vivendo uma vida de bicho, sexualmente falando. Deus não vai poupar. Não vai, irmãos. Mas por que, passa aí por favor, por que Deus poupou a Ló? Por que Deus poupou a Ló? Essa é a pergunta que eu fazia. Quando eu lia a história de Ló, irmãos, eu lia a história e pensava que Ló era um homem degenerado, porque se separou de Abraão, se mandou, escolheu a melhor parte, deixou o tio lá com o deserto. É assim que a gente pensa, que foi para as Campinas e que lá era uma vida libertina. Mas, irmãos, é uma coisa que passa desapercebido de mim e de você. Ló era um homem íntegro e justo. Olha que coisa interessante, irmãos. E sabe uma coisa agora que me vem aqui à mente? Que Abraão sabia disso. Abraão sabia que mesmo tendo desavença com Ló, que Ló era um homem íntegro. Tanto que na oração ele disse, olha, se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir a cidade. Irmãos, a gente passa desapercebido, a gente se prende na rusga que teve entre Ló e Abraão, e entre os pastores de Ló e Abraão, e a gente esquece que tem coisas, às vezes, que a gente pode discordar, mas isso não tira a santidade um do outro. A gente não pode menosprezar o outro porque a gente discorda daquilo. Deixa de ser homem de Deus porque não concorda com você, deixa de ser mulher de Deus porque não concorda. Olha que exemplo lindíssimo está vindo aqui agora na minha mente. Por que Deus poupou Ló? Olha a visão que a gente tinha de Ló, irmãos. A primeira coisa, e eu quero que a gente leia de novo os versículos 7, 8 e 9. Mas livrou Ló, Deus livrou Ló. Olhe bem, ia ter uma destruição antes de destruir Sodoma e Gomorra. Deus fez o que com Ló? Tirou da destruição e não na destruição. Deus não deixou cair fogo do céu e chegou lá, eu vou tirar Ló daqui, não. Ele tirou antes, e é exatamente isso que vai acontecer comigo e com você. Nós não passaremos pela grande tribulação. Dê um glória a Deus aí, escreva um glória a Deus com letras maiúsculas, diga, eu não vou passar pela grande tribulação. Mas olhe a atitude de Ló para não passar pela grande tribulação, pela destruição de Sodoma e Gomorra. Homem justo que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. A gente tem pouca coisa falando de Ló. O que a gente sabe de Ló e que a gente explora de Ló é a briga com Abraão. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém castigo, sabe livrar os piedosos da... Olha o que tem escrito aí. É da ou na aprovação? Da provação. Jó não passou pela provação. Dê aleluia, irmãos, aleluia. Essa é a nossa história. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo, olhe bem, manter em castigo, que vão ficar aí, que vão passar pela luta, os ímpios para o dia do juízo. Irmãos, é tão claro o que está sendo dito aqui. Primeiro ele livra Jó da aprovação e vai manter em castigo até o dia do juízo. A igreja arrebatada foi livre da aprovação e quem ficar vai ser aí
um problemão, né, para o dia do juízo. Vamos lá. Por que então Deus livrou Jó? Primeiro, por causa dos seus valores e princípios. Olha o que diz aí: mas livrou Ló, homem justo que se afligia com procedimento libertino, dos que não tinham princípios morais. Eita Deus, que coisa tremenda agora aqui. Irmãos, quantos crentes a gente tem na igreja que não se aflige mais a assistir um filme pornô? Quantos crentes tem na igreja que não se aflige mais com uma série de Netflix que tem coisas horríveis? Quantos crentes tem na igreja que não se aflige mais com roda de conversa de escarnecedores? Quantos crentes tem na igreja que não se aflige mais em fazer o que é errado, em praticar o que todo mundo pratica e que diz que é certo? Irmãos, Jó não foi livre da provação simplesmente porque era sobrinho de Abraão. Ló foi livre da provação pela sua conduta. Ele vivia numa luta. A Bíblia diz que esse era o procedimento. O homem justo que se afligia, ele sofria. Irmãos, a gente precisa sofrer pelo que está acontecendo no mundo. Eu não posso achar que é normal 2 homens e 2 mulheres tendo relação. O mundo pode. A gente não pode achar, irmãos, isso traz sobre nós aflição, o procedimento libertino. Há uma libertinagem, há coisas que estão acontecendo, irmãos, que a gente já não mais espera mais nada. A humanidade está destruída, quebrada. Está quebrada, irmãos. Ontem eu vi uma palavra do irmão Níris Alberto, e que eu achei interessante. Deixa o Egito para Faraó aí, irmãos. A gente vai embora. Deixa o Egito para eles. Nós estamos nos preparando para a glória, para ser arrebatado. A nossa alma se aflige com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais. Irmãos, o que é que a gente está vendo hoje? Mas a minha alma precisa se afligir quando eu vejo crente, irmãos, curtindo coisas em Facebook, achando graça, dizendo que concorda. Pelo amor de Deus. Eu estou na igreja, mas isso aqui não tem nada a ver não. Eu estou com Jesus, eu canto esse dia, eu prego naquele, eu danço, mas não tem nada a ver não. Por que Jó se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais? Preste atenção o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas abriram mão dos princípios morais e a igreja está indo no bolo. Virgindade não vale mais nada. Tanto para homem como para mulher. A gente se assemelha, a gente se amolda ao procedimento libertino. Uma outra coisa, irmãos, aqui já é uma pregação, né? Foi o procedimento de Ló. Vivia entre eles todos os dias, aquele justo, se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Opa! Jó vivia entre eles. Não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Que todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma. Meu Deus, o que é isso? Como é que esse menino na igreja está fazendo isso? Como é que fulano é crente, está agindo dessa forma? Como é que essa menina crente não respeita a mãe, não respeita a pai? Como é que anda em prostituição? Irmãos, são coisas dentro da igreja.
Mas a gente olha para fora, se angustia quando a gente vê uma geração de jovens destruídos. Destruídos, irmãos, não sabem nada. Quebrados. Sem moral, sem estilo, sem nada. Não há nenhum tipo de valor. A Bíblia diz que Jó se angustiava. A alma dele ficava angustiada pelas maldades que ele via na TV, né? Ele via na internet e ouvia as pessoas comentando. Às vezes a gente está no meio, irmãos, mas não precisa ser igual, não. Você trabalha em um lugar, você não precisa ser igual, não. Sua alma tem que se angustiar. Se sua alma não se angustia, se você não repudia, tem alguma coisa errada. Peça misericórdia a Deus, se arrependa. A gente não pode, irmãos, estar vivendo no curso do mundo. A gente não pode viver o que os outros vivem, porque o que está em jogo aí é quando vier a luta, Deus vai lhe arrebatar, e você precisa estar naquele grande dia. A outra coisa, irmãos, é que Deus livra quando decidimos viver com nossas lâmpadas cheias. Olha o que diz o verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar, olha que coisa linda, sabe livrar os piedosos diga comigo, da provação. E não na aprovação. O Senhor sabe livrar. Aleluia. Sabe o que é isso? Não se preocupe com o arrebatamento, que Deus sabe como é que vai fazer, Ele sabe livrar. Não se preocupe, porque Ele livrou Ló, Ele livrou Noé, Ele sabe livrar. Da aprovação e manter castigo os ímpios para o dia do juízo. Irmãos, a história continua com os ímpios, mas os crentes serão arrebatados. Amém, irmãos, até aí. Glória a Deus. Finalizando aí, olha esse post que eu coloquei aí. O arrebatamento será uma realidade na vida dos crentes. O arrebatamento será uma realidade na vida dos crentes. Vou ler de novo. O arrebatamento será uma realidade na vida dos crentes que buscam viver em santidade. Aí já muda, né? Porque se o arrebatamento só fosse na vida do crente, a pessoa, eu sou crente. Não. Mas o crente que busca viver em santidade não é perfeição, é santidade. O crente que busca viver em quebrantamento. O crente que não se amolda ao costume desse mundo, que se angustia pelo que está acontecendo no mundo. Irmãos, não há alegria mais de viver aqui. A gente está vendo uma degeneração, como tem sido. Mas o arrebatamento vai ser uma realidade para aqueles, né, que vivem em santidade, buscam viver em santidade. Amém, irmãos? Não terminei ainda, que eu tenho aqui. Deu para entender, pastor, e agora? Agora, deixa eu beber uma águazinha aqui. Agora a gente vai para um plus aqui, certo? Qual é o plus? Pegue sua Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e vou lhe dar menos de um minuto. Pegou a Bíblia, abre em Apocalipse. Pegue sua Bíblia, abre em Apocalipse. Nós vamos fazer um reajuste aqui, tá bom? De algumas coisas. Pegou a Bíblia? Pois bem. Vou começar aqui. Capítulo 1, 2 e 3, né? João tem a visão das 7 igrejas de Apocalipse e Deus trata com a sua igreja. Amém? Esse tratamento, essas igrejas existiram naquela época, mas muitos estudiosos fazem como se fossem eras. A primeira igreja do ano 27 até o 100, aí vai algumas eras. E nós entendemos que nós estamos vivendo a era de Filadélfia, uma igreja que é verdadeira, junto com a igreja de Laodiceia, uma igreja que está titubeando, né? Preste atenção. Amém aí? Tudo tranquilo? Amém. Depois disso, capítulo 4,
João, e aqui a gente crê, bote aí do seu lado o capítulo 4, arrebatamento. O verso 1 diz: depois destas coisas, olheis que estava a porta, aberta a porta do céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas coisas devem acontecer. Logo fui arrebatado, eis que um trono estava posto no céu e assentado um assentado sobre o trono. Aqui, irmãos, nós tomamos a decisão, como os pré-tribulacionistas que somos, de entender que não se fala mais da igreja a partir do capítulo 4. Você não ouve falar mais da igreja. Então, nós entendemos, junto com muitos irmãos e muitos pastores também, que aqui acontece o arrebatamento, né? A igreja foi, João, e toda a igreja nós vamos estar ali. E aí eu vou pegar alguns pontos para ficar claro. O que estava assentado, aqui a gente vai dividir das contrações normais, contração 1, 2 e 3, falando da vinda de Cristo, a contração da vinda de Cristo. O arrebatamento é algo que acontece nesse processo. Então o arrebatamento acontece, e aí ele foi arrebatado, ele vê o trono, né, ele percebe ali o trono, vê aquele mover todo que a gente estudou no capítulo 4. Depois, no capítulo 5, né, se apresenta Jesus, que abre o livro. Nesse livro, né, a gente vê todo o processo divino. No capítulo 6, abre-se os selos, primeira contração, os selos, né? E aí nós entendemos que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, é o anticristo, né? Ele recebe a autoridade para vencer, se sai vitorioso nisso tudo. Há uma sequência, né, de coisas acontecendo na terra, né, de guerras, de mortes, né, de situação de falta de entendimento. As pessoas estão aí se despedaçando devido aos cavaleiros. O que é que acontece aqui? Ainda no capítulo 6, né, ele vê o quinto selo, almas que estão debaixo do altar, né, pessoas que foram mortas nesse processo por amor à palavra de Deus. Muita gente vai morrer, porque o que é que acontece? Muitos crentes que ouviram a palavra de Deus e não foram fiéis vão ficar. E vão, assim, decidir caminhar com Jesus, mas vão pagar, muitos irão pagar com a sua própria vida. Muitos vão pagar na dor, né? Então muita gente vai ser morta, e Deus, essas almas dessas pessoas, está ali esperando o dia da vinda. E é por isso que ele fala aqui no verso 9: havendo aberto o quinto selo debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram naquela época, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aí se entende todo esse processo. Quando chega, irmãos, no sexto selo, a catástrofe, as coisas, o pau está comendo aqui na terra, a igreja já subiu, né? A igreja já está lá em cima e o pau está comendo aqui, né? Desvairadamente, na primeira contração ainda, que eu chamo de primeira contração, que é aquelas dorezinhas, que a volta de Cristo é lá na frente. No capítulo 7, o que é que há aqui? A questão dos 144 mil, os irmãos entenderam isso tranquilamente. Por que foram selados? Porque esses 44 mil são os convertidos judeus que vão incendiar esse mundo. E vocês vão ver lá na frente quem é que vai pregar para esses 144 mil, para que eles possam incendiar o mundo. E a besta e o anticristo vai ficar revoltado com isso. Mas aqui fala deles, né? Que Deus pede que os anjos não danifiquem a terra antes de selar os 144 mil. Eles foram selados. Depois a gente vê os mártires, versículo 9 do capítulo 7.
Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão, no qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando os vestes com palma, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, ao que está sentado no trono. Todos os anjos estavam ao redor do trono, os anciãos dos 4 animais prostraram-se diante do trono, dizendo: amém, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, louvor ao nosso Deus. Um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Olhe bem, irmãos, né? Muita gente, né, vai ser um processo. Quando a igreja subir, vai ser um processo aqui. Um processo difícil, porque o anticristo vai reinar nesse lugar aqui, vai fazer e desfazer, porque tem que seguir a ordem do que está escrito. Muita gente vai ser salva? Vai. Agora, não espere para sofrer isso, não. Porque não pense você que a coisa vai ser fácil. Não pense você. Né? Você vai procurar pessoas e não vai achar. Vai ser um mundo hostil. Se já é hostil para o evangelho, imagine na presença do anticristo. Né? E você está vendo algumas coisas interessantes? Já agora aqui, um teste para o anticristo. Os países estão controlando as pessoas pelo celular. São Paulo está controlando a pessoa pelo celular. Irmãos, coisa absurda. Mas tem países também fazendo isso. Olha que coisa. Né? Então, é um controle total. O anticristo vem para controlar as coisas e fazer acontecer. Então, esse é o capítulo 7. Então ficou claro. Outra coisa também, irmãos, ele fala que aqui, lá no final do verso 7, capítulo 7, que eles nunca mais terão fome, terão sede, nem sol. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e fala desse amor. Vem para o capítulo 8. O capítulo 8 é a abertura do 7º selo, né? Aí a gente vê os 7 anjos, as orações que foi feita lá na abertura, ó, eu gosto sempre de ler, lá no Apocalipse 5, 7, 8, as orações dos santos subiram, né? Foi levada a Deus e agora Deus responde, versículo 5, né? O anjo tomou incensário, lá do capítulo 8, tomou incensário, encheu de fogo e desceu, respondeu às orações. E aí vem a segunda contração. São as trombetas. Já é um pouco mais forte. Isso para a vinda a dilatação aqui já está em 8 centímetros. Jesus já está perto de voltar. E diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, vimos que as 4 primeiras trombetas atingiram toda a parte da fauna, da flora, das águas, né? Foi tudo atingido. Quando chega na 5ª, 6ª e 7ª trombeta, aparece um anjo, uma águia voando, dizendo: ai, ai, ai dos que estiverem na terra, né? Por causa do toque das 3 últimas trombetas que estão por vir. E aí há um silêncio, há um pânico. Aí, olhe bem, agora foi dado poder na 5ª trombeta, poder a Satanás. Foi dada a autoridade a ele. Ele abre o poço do abismo. Ele abre esse poço do abismo. E o que é que acontece? Ele vem atormentar por 5 meses. Ele atormenta por 5 meses os judeus, né? E todos aqueles crentes que ficaram por aí, mas aqui fala especificamente dos judeus. Olha o verso 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Deus selou quanto? 144 mil. Agora o anjo diz o seguinte: quem não tiver o selo vai ser atormentado. Nesse meio, tem muitos crentes que andaram aí meio que perdidos, vão sofrer tormentos, vão ser atormentados por 5 meses. Então, esse primeiro anjo, esse demônio que é dado a ele a autoridade, não é dado um cheque em branco a esse demônio.
preste atenção, ele está debaixo da autoridade de Deus. Deus está dizendo, você vai fazer só isso. Durante 5 meses você vai atormentá-lo, né? E eles atormentaram. Veio a sexta trombeta, que está lá no verso 13, e também aqui ataca com pragas, né? E olhe bem o que acontece em relação à sexta trombeta, o fechamento praticamente da primeira à sexta trombeta. Olhe o que diz aí o verso 20 e 21. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, nem se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar, né? E não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem dos seus frutos. Olhe só, meus queridos, mesmo passando por tudo isso, não havia o que? Arrependimento. Pastor, e a igreja? A igreja está nos ares, a igreja está na glória, a igreja está lá participando, que a gente vai estudar, né? Do banquete, a igreja está se preparando para o reino milenar. Olha, a igreja vai estar livre de tudo, irmãos, é um outro momento, a igreja está lá em cima, né? Nós vamos participar do tribunal de Cristo lá em cima e das bodas do Cordeiro. Olha que coisa linda, né? Então, o que está acontecendo aqui, a madeira está deitando. Dilatação 8, né? Contração nível 2. Né? Está fervendo aqui o negócio, mas ainda não ferveu totalmente. E aí entrou no capítulo 10 e 11. Não é verdade? Que nós vamos agora, dentro dessa percepção que eu dei hoje, nós vamos, não agora, domingo, infelizmente agora não dá. Nós vamos estudar o capítulo 10 e 11, né? Depois, quarta-feira que vem, 12 e 13, vamos estudar sobre a besta que vem do mar, a besta, né? O falso profeta. Vai ser um tempo especial e aí a gente vai seguindo. Amém? Foi necessário dessa arrumação porque a gente estava quase que se perdendo aí no meio do caminho, né? Quase que se perdendo. Então, já falei logo do arrebatamento, já falei tudo, os irmãos sabem, né? Quando como é que vai ser a nossa linha, que nós já estamos na glória nesse processo aqui, para que a gente siga em paz. Amém, irmãos? Tudo bem? Deus abençoe. Foi um tempo muito especial. Qualquer dúvida, vai falando aí. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Mas assim, eu creio que nós estamos estudando Apocalipse de uma forma muito simples, muito clara, para que não haja dúvida, né? Não seja aquela coisa, olha, fulano, no ano de não sei quando. Não, primeiro a gente precisa entender a palavra de Deus, né? A Bíblia, olha, a gente precisa entender e depois vamos procurar estar enxertando, né? Do entendimento, trazendo esse conhecimento. Só, olha, eu já vi isso aqui. A Bíblia fala sobre isso. Nós estamos vivendo esse tempo, esse momento. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, agradecer por esse momento. Estou muito feliz por tudo que nós estamos vivendo. Você vai ter a oportunidade, se você quiser, de estar contribuindo com os dízimos e ofertas. Eu quero, né, também nessa oração já orar pelos aqueles que estão sendo fiéis ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. Irmãos, são dias difíceis, é verdade. Vamos orar pelos desempregados, por esses irmãos. Na sexta-feira nós estaremos fazendo uma ação humanitária junto com alguns irmãos dos grupos pequenos. Vamos entregar máscaras, sabonete, gel para que nas ruas, e vamos estar ajudando a muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento especial, Senhor, da tua palavra sendo liberada na vida dos teus irmãos. Deus, que haja entendimento daquilo que foi dito nesta noite, que haja, Senhor, paz nos nossos corações, que a tua igreja, Senhor, seja alimentada nesta noite. Deus, nos dá direção. Nós pedimos o Espírito Santo de tudo que temos que fazer, falar, dizer, ó Deus, e que possamos estar na tua presença. Senhor, nós estamos como as virgens que têm as lâmpadas cheias, esperando a chegada do noivo. Deus, que a tua igreja não seja
pega de surpresa, Senhor, distraída, Senhor, com as coisas deste mundo. Ó Deus, presa em seus desejos, Pai, mas que a tua igreja possa despertar para aquilo que está por vir. Deus, que tempo maravilhoso nós vivemos, estamos vivendo. Deus, podemos sentir, Senhor, assim como a pressão da tua chegada, Senhor. Ó Deus, verdadeiramente como algo que está para acontecer, o mundo está numa expectativa de algo que vai acontecer. Deus, desperta os teus filhos, ó Pai, que estão ainda distraídos na vida espiritual. Deus, as pessoas que não deram ouvido à tua palavra. Deus, que a gente possa estar despertando as pessoas e declarando: prepara-te porque o noivo está chegando, Jesus está voltando. Ó Deus, vai ser um dia glorioso, onde estaremos com Jesus nos ares, onde iremos nos encontrar, Senhor, jamais sem toda essa parafernália do pecado em nosso corpo, sem esses desejos carnais, sem desejos e sentimentos malignos que brotam dos nossos corações. Deus, nós estaremos livres de tudo isso, livres de enfermidades físicas, livres, ó Pai, de todo tipo de orgulho. Pai, nós estaremos livres para te adorar. Deus, abençoa o teu povo. Não nos dá, Senhor, nenhum tipo de percepção de que temos muito. Não, Pai. Nós somos pobres, nós precisamos da tua presença. Deus, queremos te bendizer também pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, ó Pai. Que o Senhor levante, Senhor, o teu povo. Ó Deus, levante, Senhor, em fidelidade, em aliança com o que temos contigo. Deus, que o Senhor guarde a tua igreja, guarde o teu povo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com um sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro, com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata
Nós te amamos, preferido do meu ser. Ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Nós te amamos. Vamos lá, pessoal, vamos começar a levantar nossa própria canção de amor para o Senhor.